Então, inversão do campo magnético. Aqui eu pus uma bibliografia interessante, eu gosto desse livro, do Chalmers, O que é ciência, afinal. Então, ali fala bastante sobre o método científico, é bem interessante essa bibliografia. Dê uma olhada. Se puder comprar, melhor, é um livrinho barato e muito bom. Esse do Chalmers, O que é ciência, é muito bom. Então, eu tenho feito a pesquisa por esse livro, Tratado de Geofísica. Histórico, vamos ao histórico do magnetismo. Então, você tem que as primeiras observações sobre a atração magnética são creditadas ao filósofo grego Tales de Mileto, no século 6 a.C. Na China, você também tem as primeiras bússolas magnéticas chinesas foram possivelmente usadas para ordenar e harmonizar edifícios de acordo com os princípios geomânticos do Feng Shui. Então, vocês sabem que a cultura chinesa, ela integra, né, a japonesa também, a indiana, elas integram vários aspectos da vida num conjunto só. Não separam as coisas como os ocidentais fazem. Então, geralmente, tudo é integrado numa coisa só, desde a arquitetura, o vestuário, tudo isso. Tudo como se seguisse, né, um mesmo objetivo. Todas as partes da atividade humana, todos os ramos da atividade humana. Então, o Feng Shui é justamente essa colocação de imóveis numa casa, então tem que ser voltado para determinado ponto cardial, ou ao construir uma casa, o banheiro tem que ser voltado para determinado ponto. Tem tudo isso, então, na cultura chinesa. A bússola ajudou bastante, então, essa colher aqui seria essa bússola, né? Ajudou bastante a encontrar norte, sul, leste e oeste. Daí, então, o modelo de uma bússola chinesa antiga tendo a forma de uma colher. Wang Xun, 83 depois de Cristo. Então, bem antiga essa bússola. Aqui tem também essa bibliografia é excelente. Excelente. Vou colocar aí no chat. Quem quiser ler mais sobre inversão no campo magnético, sobre todo esse assunto, tem aqui. Guarnieri é só sobre a história da bússola. Né? Tem de tudo aí. E Olmecas. Os Olmecas são ali da América Central. Então, pesquisas sobre isso estão aqui nessa referência do Carlson. A ideia da universalidade da direção norte-sul da bússola foi questionada pela primeira vez por Roger Bacon em 1266. Mais tarde, Petrus Peregrinus, um estudioso italiano, questionou a ideia de montanhas de pedras polares. Sim, porque tem. Como apontava sempre para o norte, a bússola aponta até hoje, como aponta sempre para o norte, então havia realmente essa ideia de que haveria lá no Polo Norte algo que atraísse, né? Algo que atraísse. Então, é claro que isso depois foi verificado ser incorreto, não tem nada disso. Ah, não, tem uma montanha lá no Polo Norte que vai atrair a direção das bússolas e tal. Então, isso começou a ser questionado. Um estudioso italiano questionou a ideia de montanhas de pedras polares. Peregrinos foi além do argumento lógico e realizou uma notável série de experimentos com pedaços esféricos de magnetita. Estes são relatados em sua epístola De Magnete, escrita em 1269, mas publicada somente em 1558. Está aí a obra Petri Peregrini Maricurtensis, a obra De Magnete. Então, vocês veem na internet experimentos com ímãs esféricos. É bastante interessante. O sujeito, já vi experimentos assim no YouTube, o sujeito pinta ali, ele acha o Polo Norte, o Polo Sul, ele pinta e tal, e você vai ver que a inclinação da bolinha não é para frente, ela faz
ela vai fazer um outro tipo de inclinação dependendo da região da Terra na qual você estiver. Então, isso já começa a ser questionado, né? Em 1200 por Roger Bacon, e depois por o Peregrinus, o Petri Peregrinus. Então, ele definiu o conceito de polaridade pela primeira vez na Europa, descobriu meridianos magnéticos e mostrou várias maneiras de determinar a posição dos polos de uma magnetita esférica, cada uma das quais demonstrou uma importante propriedade magnética. Assim, descobriu a natureza dipolar do ímã, que a força magnética é mais forte e vertical nos polos, e tornou-se o primeiro a formular a lei que polos opostos se atraem e iguais se repelem. Então, tudo isso foi feito pelo Petri Peregrinus. Petrus Peregrinus. Tudo isso. Nesse livro, Epístola de Magnete, de 1500, escrita em 1269, mas publicada somente em 1558. Então, em 1269, já se tinha todo esse conhecimento sobre bússolas, sobre a magnetita, fazer ímãs com a magnetita, né? E aí fazer isso de forma esférica. Tudo isso por volta ali de 1269. Ótimo. Tá aí. A epístola tem uma notável semelhança com o artigo científico moderno. Isso é muito interessante. Essa epístola de 1269, ela tem esse estilo muito parecido com o artigo de hoje. Então, a segunda parte da epístola contém descrições de dois tipos de bússola magnética, uma flutuante e outra pivotada. A versão de Peregrinus foi a primeira bússola articulada a ser descrita na Europa. Daí, então, as figuras tiradas da própria obra do Peregrinus, Petrus Peregrinus, para mostrar as bússolas que ele criou, né? O tipo de bússola e tudo. Porque para perceber exatamente a inclinação, cuidado, hein, gente? Inclinação, declinação, essas coisas são muito diferentes. Então, será que a bússola aponta assim, bonitinho, ou aponta assim ou assim? Isso você só vai conseguir numa bússola que ela consiga ter ali graus de liberdade, né? Então, agora entramos nessa parte de declinação, inclinação, variação secular, justamente para descrever o campo geomagnético da Terra. Então, intensidade e orientação são necessários para descrever completamente o campo geomagnético. Já vou mostrar a figura, é muito importante. Dois ângulos, declinação e inclinação, são comumente usados para fornecer orientação, juntamente com a intensidade total do campo. Outra representação amplamente usada consiste em três componentes ortogonais nas direções x, y e z, né? Então, norte geográfico x, leste geográfico y e abaixo da Terra z. Vamos ver a figura relativa a esse texto. Está aqui. Está aqui, deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho a figura. Acho que dá para vocês verem bem, né? Senão vai cobrir muito ali. Então, parâmetros do magnetismo terrestre. São vetores. Então, vetor tem módulo, direção e sentido. Para medir esses valores, o campo é descrito por 7 parâmetros. Declinação. Veja, declinação é em relação ao norte geográfico. É o ângulo que está sendo formado com o norte geográfico. Inclinação em graus. Inclinação, veja, inclinação aqui para baixo, né? Intensidade horizontal, H, com suas componentes de H. Então, você vai decompor o vetor em duas componentes. Para descobrir aí o valor, então, você pode usar a trigonometria básica e tudo. Norte é o X. Cadê o X? Aqui está aqui. Então, o X é o norte. Veja, declinação é o ângulo formado com o norte. Leste aqui para a direita é o Y. E a intensidade vertical, Z. E a intensidade total, F.
Então, essa intensidade total, F, vai ser por uma soma vetorial. Então, convenções. O X mostra o norte verdadeiro, geográfico ou celeste. O H aponta para o norte magnético. O vetor F é para cima no hemisfério sul. Então, componentes do campo geomagnético, né? X, Y e Z, que já falei. O ângulo D, a declinação magnética. Desvio da bússola em relação ao norte geográfico. A inclinação I é o ângulo entre a componente horizontal H e o campo total F. Então, este aqui, ó, isso é inclinação e isto aqui é declinação. Seguindo, as componentes x e y são paralelas à superfície da Terra, né? Então, você tem a Terra seria como minha mesa aqui, e você tem duas componentes, a x e a y, que vão ser, então, duas retas perpendiculares e paralelas ao plano da mesa. Beleza. E apontam para o Polo Norte e Lestes geográficos, respectivamente. O vetor F, o F é o mais importante aqui, gente. Esse aqui, da intensidade total. Então, o vetor F inclui intensidade e direções. A H é a sua componente horizontal paralela à superfície da Terra, apontando para o norte magnético. A componente vertical Z aponta para a Terra perpendicular a H. Inclinação I é o ângulo entre H e F, ou seja, o ângulo no qual as linhas do campo magnético encontram a superfície da Terra. Declinação D é o ângulo entre o norte magnético e o geográfico. Então, aqui dentro dessa bola de isopor tem aqueles ímãs de neodímio. Tem aqui um cilindro, né? Grudei vários ímãs de neodímio, eles, né? Se atraem e tal, estão aqui dentro. Então, eu vou jogar limalha de ferro agora para ver a configuração do campo magnético terrestre. Eu coloquei aqui dentro uma sílica gel para absorver a umidade e não oxidar a minha limalha de ferro. Essa limalha de ferro também não é qualquer limalha de ferro, é super fina. Então, veja, vão formando as linhas do campo magnético. Vai formando as linhas do campo magnético em uma esfera, formação das linhas. Então, declinação, inclinação, agora variação secular. A mudança do campo principal, aquele F lá, é chamada de campo principal, a mudança do campo magnético da Terra. É chamada de variação secular porque ocorre em escalas de tempo comparativamente longas. Então, nos registros de campo geomagnético, a variação secular só se torna óbvia em séries temporais de vários anos, com uma mudança na força e na direção do campo. Como tem sido observado que o polo norte magnético ele está mudando de lugar com uma velocidade maior do que estava antes, né? Isso já tem sido observado há um certo tempo, certo? Então, variação secular são essas medidas feitas de tempos em tempos para perceber as diferenças que ocorrem no campo geomagnético, né? O núcleo é a maior influência no campo magnético da Terra, mas existem outras. Então, nos registros de campo geomagnético, a variação secular se torna óbvia, tá? Já falei. A variação secular também causa uma alteração na localização dos polos magnéticos, é o que tem acontecido. O polo magnético do norte ele está com uma velocidade maior do que estava antes, porque essa movimentação do polo magnético ela acontece há muito tempo, mas há algumas alterações ali que são diferentes, que têm que ser estudadas, principalmente essa velocidade com que o polo norte magnético está se movendo,